A esteatose hepática é caracterizada pelo acúmulo de gordura no fígado. A esteatose hepática é assintomática, ou seja, não apresenta sintomas. Esse acúmulo de gordura pode ser detectado quando você faz um exame de ultrassom ou uma tomografia, ou até na eventualidade você ter uma cirurgia do abdômen e o cirurgião encontrar uma esteatose no fígado. A esteatose pode ser causada por vários fatores, hepatite C ou uso abusivo do álcool. Ela também pode ser resultado secundário ao uso de medicamentos como a cortisona ou até mesmo de anabolizantes. Um trabalho realizado em Salvador, na Bahia, envolvendo 1.000 jovens, dos quais 220 relataram o uso de anabolizantes. Um quarto desses indivíduos apresentavam até alguma alteração hepática e, dentre eles, esteatose no fígado. Mas a causa mais frequente, sem dúvida, é aquilo que se chama hoje de doença hepática gordurosa não alcoólica, que é uma doença do fígado que está relacionado a alguns fatores, como, por exemplo, alteração da glicose ou do açúcar no sangue, a alteração da gordura que circula pelo sangue, como o colesterol e o triglicéride, e principalmente a obesidade visceral. Obesidade visceral é aquela barriguinha típica do bebedor de cerveja, mas que nem sempre está associada a se beber ou não álcool. A esteatose está associada ao maior risco de desenvolver algumas doenças, como por exemplo diabetes e as doenças do coração, as doenças cardiovasculares. Além disso, fica claro que por ser o acometimento do fígado, existe o maior risco de desenvolvimento das doenças próprias do fígado, principalmente a cirrose e até mesmo o câncer de fígado. O tratamento da esteatose hepática está associado a mudanças dos hábitos de vida. Levar uma vida mais saudável, praticar atividades físicas e ter uma dieta mais balanceada são algumas das opções de tratamento. No que se refere à dieta, na literatura mundial o que sugere-se é que diminua a ingestão de carboidratos, que a gente chama simples, aqueles refinados que estão presentes nos pães, massas, biscoitos, nos doces, em sucos de caixinha, que são ricos em frutose, e substituí-los por carboidratos que a gente chama complexos ou de baixo índice glicêmico, que são aqueles presentes em frutas, em verduras, em pães e massas integrais, grãos e cereais. Então, de preferência, diminuir esses carboidratos refinados e aumentar os carboidratos complexos. No que se refere às gorduras, preferir gorduras mais saudáveis, menos saturadas e menos industrializadas, que são aquelas presentes nos óleos vegetais, em alimentos ricos em ômega 3, como por exemplo peixes de água fria, salmão, atum, que são ricos em ômega 3, ou alimentos vegetais, como a linhaça, que acaba produzindo uma quantidade de ômega 3. E no que se refere ao exercício físico, não precisa você virar um atleta, mas que você aumente a sua quantidade. Se você já faz 2, 3 vezes por semana, aumente para 4 vezes por semana. Se você não faz, 3 vezes por semana, 40 a 60 minutos já é suficiente para melhorar a sua resistência insulínica, melhorar a sua queima de energia a nível muscular e hepático. Eventualmente pode-se utilizar o uso de medicamentos que devem ser prescritos por médicos. A hepatite C é uma inflamação do fígado causada por um vírus, transmitido principalmente pelo sangue contaminado. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, existem atualmente quase 200 milhões de pessoas com hepatite C no mundo. Destas, 90% não sabem que têm a doença. No Brasil, aproximadamente 2 milhões de brasileiros têm hepatite C. Aqui também, a maioria das pessoas não sabe que tem a doença. A maior parte das pessoas que têm hepatite C foi contaminada no passado, há mais de 20 anos, por meio de transfusões de sangue ou derivados de sangue, numa época em que os bancos de sangue não realizavam a pesquisa do vírus,
que ainda não havia sido descoberto. Uma das formas de contaminação ocorre pelo compartilhamento de seringas e agulhas, ou por instrumentos utilizados por manicures e tatuadores, e também durante a colocação de piercings, quando são utilizados materiais não esterilizados ou descartáveis. Outra forma de contaminação, menos comum, é da mãe infectada para o filho. Isso pode acontecer durante a gravidez ou o parto. Casos mais raros são de contaminação através de contato sexual com múltiplos parceiros. O diagnóstico da hepatite C pode ser feito através de um exame de sangue, o anti-HCV. Se o exame for positivo, o paciente poderá ser encaminhado para exames complementares. O SUS já dispõe de um teste para hepatite C, chamado teste rápido, que é feito com uma gota de sangue da ponta do dedo. O teste de anti-HCV está indicado para todas as pessoas com mais de 40 anos de idade. E também deve ser feito em qualquer idade se a pessoa tiver sido exposta a algum fator de risco, como utilização de drogas injetáveis, tatuagem ou piercing, com agulha não descartável, antecedente de transfusão sanguínea antes de 1993, uso de agulhas e seringas não descartáveis ou atividade sexual promíscua. Cerca de 70% dos pacientes com hepatite C têm mais de 40 anos. Se esse é o seu caso, peça ao seu médico para fazer o exame, mesmo que não faça parte de nenhum dos grupos de risco. 30% das pessoas portadoras de hepatite C não sabem como pegaram a doença. A boa notícia é que a hepatite C tem cura, numa alta porcentagem de casos. O tratamento da hepatite C é feito com uma combinação de medicamentos. Em 2015, foram aprovados novos remédios para o tratamento da hepatite C no Brasil. Estes novos medicamentos são altamente eficazes, curam cerca de 90% dos casos tratados. São utilizados por via oral, com comprimidos, durante um período médio de 12 semanas e apresentam muito poucos efeitos colaterais. Mesmo pacientes com doença avançada ou cirrose, ou os que receberam transplante de órgãos, ou os co-infectados com o vírus da AIDS ou com problemas renais, estes também se beneficiarão com o novo tratamento. A melhor maneira de prevenir a hepatite C é conhecer as formas de contágio. Não utilize drogas injetáveis. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como escovas de dente, lâminas de barbear, alicates de manicure, lixas, espátulas ou equipamentos de tatuagem. Verifique se os materiais utilizados em exames de sangue são descartáveis. Se você tem múltiplos parceiros sexuais, use camisinha. Antes de engravidar, faça o teste para saber se você é portadora do vírus da hepatite C. Se você for portador de hepatite C, fique longe do álcool. Ele aumenta o risco de desenvolver as complicações da doença. Se você tem mais de 40 anos ou se tem alguns dos fatores de risco citados, procure um hepatologista ou o seu médico e peça para fazer o exame. Caso você apresente teste rápido positivo para hepatite C ou gordura no fígado, que é a esteatose hepática, você deve procurar atendimento médico no Centro de Referência em Hepatologia do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes. Lá dispomos de toda a infraestrutura necessária para diagnosticar, tratar e acompanhar pacientes com hepatites virais, esteatose hepática e outras doenças do fígado.